Oi, tudo bem? Eu me chamo Matheus, eu estou cursando o quarto ano do curso de Sistemas de Informação da Unipar de Umuarama, RA 001812627, professor Leandro Clementino. Olá, meu nome é Vinícius Modesto e meu RA é 170596. Olá, meu nome é Gustavo e meu RA é 144130. Olá, meu nome é Leonardo Costa, RA 00179482. Capítulo 20.1 Computação ubíqua. A computação ubíqua, ou computação, também chamada ubicomp, do inglês ubiquitous computing, ou computação pervasiva, preocupa-se em quebrar a caixa. Ela pronuncia o dia em que as tecnologias de computação e comunicação irão desaparecer, integrando-se à trama do mundo. Isso pode ser literalmente a trama dos tecidos que vestimos, das construções e dos objetos que transportamos ou usamos. Um telefone celular poderá ser instalado no seu dente e talvez você se comunique com um parceiro distante esfregando um brinco. No outro extremo desse espectro, podemos ter dispositivos de exibição do tamanho de paredes ou ambientes físicos aumentados com objetos gráficos, ou ainda objetos físicos usados para interagir com paredes e outras superfícies habilitadas com sensores. A IHC e o design de interação em ambientes ubicomp preocupam-se com a interação de muitos dispositivos de computação entre si. O trabalho original sobre computação ubíqua começou no Cherokee Park, no início da década de 1990. Ele foi resumido da seguinte forma por Mark Weiser, um dos principais visionários da época. A computação ubíqua também virá em diferentes trampos, cada um adequando a uma tarefa em particular. Meus colegas e eu construímos o que chamamos de etiquetas, blocos e quadros. Máquinas de 1 polegada, mais parecidas com notas de post-it ativas, outras de 1 pé, que se comportam mais ou menos como uma folha de papel ou um livro de revista, e dispositivos de exibição de uma jarda que são equivalentes a uma lousa ou quadros de aviso. A intenção era que esses dispositivos fossem tão ubíquos quanto a palavra escrita, com os rótulos das embalagens substituídas pelas etiquetas, papéis substituídos pelos blocos e paredes por quadros. Muitos desses dispositivos serão vestíveis e muitos serão portáteis. Com dispositivos incorporados às paredes, implantados nas pessoas e assim por diante. A interação humano-computador torna-se muito diferente e o design de sistemas interativos se estende ao design de ambientes inteiros. A entrada será por meio de gestos, talvez tocando um objeto, talvez acenando para um quadro, e a interação de corpo inteiro se tornará possível. Capítulo 20 Computação úbica. Espaço de informação. Os espaços de informação permitem que as pessoas planejem, administrem e controlem suas atividades. Eles proporcionam também oportunidades para a ação. Às vezes, os espaços de informação são criados especificamente para dar suporte a uma atividade bem definida, mas frequentemente as atividades utilizam espaços de informação de uso geral, e os espaços de informação tendem a atender a múltiplos propósitos. Por exemplo, considere o sistema de sinais que pode ser utilizado em um aeroporto. Esse é um espaço de informação que pode consistir em alguns dispositivos, por exemplo, dispositivos de exibição, cabos, portões, mecanismos de comunicação, poltronas, etc. De alguns artefatos de informação, como monitores de TV mostrando os horários de partidas e chegadas, informações dadas por um sistema de alto-falantes, sinais informando um número de portões, e de alguns agentes, por exemplo, pessoas que atendem em um balcão de informações, pessoas que verificam os cartões de embarque. O espaço de informação precisa dar suporte a todas as atividades que acontecem no aeroporto, como pegar aviões, encontrar o portão correto, encontrar pessoas que acabaram de pousar, encontrar a bagagem perdida e assim por diante. Outro exemplo de um espaço de informação é um campus universitário que utiliza tanto sinais físicos quanto formas eletrônicas para fornecer informação através de um site e da transmissão de comunicações por Wi-Fi. Ambientes domésticos, casas inteligentes. Há décadas, as nossas residências abrigam equipamentos avançados, que tornam a nossa rotina mais simples e prática. Geladeiras, máquinas de lavar roupas, televisões, são alguns exemplos de eletrônicos que foram adotados no ambiente doméstico para criar um dia a dia mais ágil. No entanto, foi apenas nos últimos anos que a ideia de uma casa inteligente totalmente conectada ganhou força. Graças aos computadores,
é a possibilidade de conectar aparelhos à rede sem fio com baixo custo. Um novo portfólio de produtos e serviços surgiu, a chamada Internet das Coisas. É composta por eletrônicos, capazes de avaliar um grande conjunto de informações rapidamente e assim tornando a rotina de uma pessoa mais ágil e conectada. Como consequência, a ideia de casa ser inteligente passou a ser mais viável e promissória. Mas afinal, o que é uma casa inteligente? Essa casa inteligente é uma casa que ela é interligada em tudo, todos os eletrodomésticos de dentro dela, que tipo tem um computador que consegue gerenciar tudo isso. No entanto, foi apenas nos últimos anos que essa internet das coisas evoluiu, passou a conexões de rede sem fio, e assim foi possível criar equipamentos que fossem mais conectados e convergentes. E pouco a pouco as nossas casas passam a ser integradas diversos eletrônicos e eles conversam entre si, tornando nosso dia a dia muito mais fácil e ágil. As casas inteligentes, elas se baseiam numa tecnologia nova. Essa tecnologia promete trazer muitos benefícios para os seus usuários, pois com essa facilidade de ambientação, tudo vai ficar mais fluido. Navegando em ambientes de computação ubíqua. No próprio trabalho nessa área, preocupa-se com a forma com que as pessoas navegam por ambientes de realidade mista. Vários cenários foram investigados, como o de um inspetor vistoriando uma propriedade dotada de vários sensores incorporados às paredes. Alguns monitoram movimento, outros umidade, outros temperatura e assim por diante. Nesse ambiente, o inspetor precisa primeiro descobrir quais sensores existem e o que eles medem. Ele deve também movimentar-se pelo ambiente físico até estar fisicamente próximo dos sensores que lhe interessam. Então ele pode fazer as leituras usando uma tecnologia sem fio como o Bluetooth, por exemplo.